Esses dias eu tava vagando aqui no YouTube e assisti esse vídeo aqui, onde falava sobre 9 coisas que influenciadores cristãos estão nos influenciando no devocional. Então hoje eu vim trazer 5 coisas que influenciadores cristãos estão nos influenciando no nosso devocional. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lisandra e aqui nesse canal eu falo sobre Jesus. Todas as quarta-feiras, meio-dia, tem um vídeo novo falando sobre Jesus. Então se você é novo aqui, fique até o final do vídeo. Se você gostar, já se inscreve, porque tem vários outros vídeos falando sobre Jesus, sobre como ter um relacionamento com Jesus. A primeira coisa que influenciadores cristãos estão nos influenciando são devocionais aesthetics. Eu quero deixar bem claro que eu não sou nada contra isso, mas é importante nós ter um cuidado, porque às vezes a gente fica nessa bolha de que Deus fala só se o seu devocional for aesthetic, só se tiver um tanto de canetinha, assim, um monte de canetinha colorida na sua Bíblia for toda colorida. Não, não é assim. Deus não fala só se a sua Bíblia for colorida. Deus não fala só se você marcar lá no caderninho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu amo escrever em caderno no meu devocional. Mas tem dias que eu não quero escrever e tá tudo bem. Porque o que importa é isso, é você ler a Bíblia e entender aquilo que o Senhor tá falando com você. Porque de nada adianta você ter um devocional todo cheio de frufru, canetinha, chá, café, sei o que, se você não entende aquilo que o Senhor está falando com você. E o segundo são livros de devocionais. Livros de devocionais são bons, mas nós não podemos ficar só nisso, só em livros de devocionais. Nós temos que ler a Bíblia, porque tem gente que faz isso, que só lê o livro de devocionais e não lê a Bíblia. Como se o livro de devocional substituísse a Bíblia. E não, não é para isso que serve, é tipo um complemento. Mas a gente não tem que ficar só no livro de devocionais. Nós temos que ler a Bíblia, até porque você tem que fazer o seu devocional. Ler livros de devocionais apenas você está lendo o devocional de outra pessoa. E Deus quer ter um momento com você, Deus quer falar com você, entendeu? Através da palavra dele. Terceiro, não vivam uma vida superficial. Às vezes a gente se compara tanto com o que o influenciador posta que a gente acha que a vida dele é tudo bem, assim, que ele não passa luta, que a vida espiritual dele é só maravilhas, quando na verdade uma vida espiritual ela tem os altos e baixos. Tem momentos que você quer desistir e você não desiste pela misericórdia de Deus. Muitos influenciadores postam foto da Bíblia e às vezes nem lê. Por isso que é importante você filtrar bem quem você segue, por conta do poder da influência. A influência ela pode te levar tanto para o bem como para o mal. Então a importância de você filtrar bem quem você segue, para você não achar que a vida da pessoa é só mil e uma maravilhas, quando na verdade não é. E aí você vive essa vida rasa, essa vida superficial com Deus. E agora entramos no quarto, que é o que eu sou totalmente contra, assim, que é planos de leitura de um ano, ou ler a Bíblia toda em um ano, 3 meses. Gente, a Bíblia, ela não é para ser lida como um livro qualquer, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós não devemos apenas ler, nós devemos ler, entender e praticar a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia toda por competição. Um ano, e fica se gabando, eu li a Bíblia toda em um ano e fica se gabando disso. Mas se você parar pra perguntar pra essa pessoa alguma coisa da Bíblia, a pessoa não vai lembrar. Por quê? Porque ela não entendeu. Então, ler como se fosse uma corrida, como se fosse uma competição, não vai adiantar de nada. Sem contar que também tem pessoas que têm vida corrida que não conseguem ler 3 capítulos por dia, apenas um, e tá tudo bem. Eu mesmo leio só um capítulo por dia. O problema de fazer esses planos de leitura é que vai chegar no final e você não vai entender nada, porque você leu 3 capítulos por dia e não buscou entender, só buscou completar o plano. E também pode ser que nem chegue no final e você se frustre. Por quê? Porque você faltou um dia e aí você não conseguiu ler 3 capítulos. Aí no outro você vai ter que, sei lá, ler 6 capítulos. Entendeu? Pra completar um ano, você vai se frustrando com isso. Não se encaixe em padrões. O terceiro, quarto e o quinto estão bem ligados com essa questão de padrões. Porque nós vivemos um mundo em que estamos nos comparando com pessoas, queremos ser igual a outras pessoas, queremos ser produtivos de uma forma exagerada que irá nos fazer mal, vindo a ter sobrecarga. Quero usar o exemplo de Marta e Maria. Marta escolheu limpar a casa, já Maria escolheu sentar aos pés de Jesus. Por quê? Porque Maria entendia que ela poderia limpar a casa outra hora, mas ela teria outro momento para ouvir a palavra do Senhor?
o seu tempo com Deus é mais importante do que os seus afazeres. Existem tanta gente se sobrecarregando por querer se encaixar em um padrão de rotinas, de roupas, de afazeres que não cabem à realidade dela. Até mesmo de devocionais. Pessoas que querem fazer devocional igual o próximo, mas que não cabem na rotina dela. Eu acho importante que repetir novamente. Eu não sou contra nada disso, a não ser o item 4, o tópico 4. Não faz plano de leitura, não. Se você não conseguir, você vai se frustrar. Eu não sou contra a esses. Até porque eu mesmo, às vezes, gosto de usar canetinha no meu devocional, mas às vezes eu nem consigo parar pra ler a Bíblia. Eu tenho que ler pelo celular. E também quero que você entenda que não é pecado, eu não estou aqui falando que é pecado, mas que você precisa sair dessa bolha de achar que só vai dar certo o seu devocional se você fizer com um monte de canetinha, com café do lado, com um devocional, com um livro devocional, e aí é só assim que Deus vai falar. Não, não é só assim que Deus vai falar. Deus fala no nosso dia a dia. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Relacionamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça, Jesus ama você.